tenho mais pra onde ir. O vento já secou as lágrimas. Tentei correr, então caí. Não sei como explicar, mas venho agora lhe pedir perdão por fugir, por não te incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz, enfim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. As nuvens encobriram meu viver, sentia só escuridão. A paz me abandonou, meu céu desabou no mesmo instante em que eu fugi. Quero implorar o teu perdão. Perdão por fugir, por não te incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz, enfim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. Quero convidar você para orar comigo. Deus amado, ó Senhor, é tão bom estarmos na sua presença. É tão bom, Senhor, abrirmos a sua palavra e vermos a luz que dela irradia e que entra nos nossos olhos e que passa pelo nosso corpo, Senhor, e que provoca mudanças profundas. Ó Senhor, que ninguém aqui pense que é inatingível, que ninguém pense, Senhor, que o seu Espírito, que o seu poder não é poderoso o suficiente
para transformar, para agir e para fazer reagir. Busca-nos aonde estamos, Senhor. Busca seus filhos nas profundezas do pecado, se lá estão, nas alturas do orgulho, se lá estão. Busca-nos, Senhor, e traz-nos para perto do Senhor, em nome de Jesus, amém. João 14, verso 1, e vamos lendo assim, o 1, o 2, vamos lendo até o 10, tá bom? E aí diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essas palavras, registradas no capítulo 14 do Evangelho de João, são as palavras que o Senhor Jesus escolheu como o último discurso dele, as últimas palavras dele, diretamente para os seus discípulos, aqueles que andaram com ele durante 3 anos e meio, que foram mais próximos dele, aqueles que viram os milagres, cada milagre de Jesus, que ouviram os ensinamentos de Jesus, aqueles que foram treinados, discipulados por ele, para viver o Evangelho. E Jesus começou dizendo para eles: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Não é isso que ele falou? O Senhor Jesus começou a prepará-lo. Jesus estava preparando os discípulos para quê? Ele estava preparando para vida eterna? Ou era para essa vida? Para que era? Para? Obrigado. Vida eterna. Para a vida eterna. Não esqueça isso nunca na sua vida. O Senhor Jesus deseja mais que tudo. Jesus sabia que quando ele morresse, eles iam sofrer demais. Sim ou não? Sim ou não? Jesus sabia que eles iam se decepcionar com Jesus, porque eles esperavam que Jesus fosse o Messias, que ia transformar Israel na capital mundial, no império mundial. Jesus sabia que eles iam se decepcionar com Jesus, sim ou não? Sim. Mas Jesus não gastou tempo tratando das coisas e dos sentimentos dele, e botando aqui um remedinho na feridinha deles daqui, não. Jesus não gastou tempo com isso. Jesus gastou tempo falando das coisas espirituais, e Jesus queria prepará-los para o momento espiritual que estava para acontecer. Durante toda a história desse mundo, desde que Deus prometeu que Deus um dia morrer pelo homem, o homem vem olhando, matando o cordeirinho, derramando sangue, significando que Jesus um dia viria. Jesus veio, agora estava na hora do cordeiro morrer, na hora dele derramar o seu sangue, para livrar a humanidade toda do pecado, aqueles que já tinham vivido e acreditado no sangue do cordeiro, e aqueles que viriam e que acreditariam na graça, no poder maravilhoso do sangue do Senhor Jesus. Ele ia morrer por todos nós. Era um momento crucial da história, o momento mais importante da história da humanidade, da história do universo, porque o poderio de Deus foi desafiado quando Satanás entrou e usurpou o trono de Adão aqui na terra. Agora o Senhor Jesus ia resgatar o reino dele, e ele ia poder depois ainda, agora, daqui a pouco, voltar para ir instaurar o seu reino aqui na terra. O desfecho final da história estava para acontecer. Jesus estava querendo direcionar a mente dos discípulos para isso. Por isso ele disse assim: não se preocupem, porque eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. E amém. Só que os discípulos começaram a coçar a cabeça. Espera aí, nós andamos com Jesus 3 anos e meio, nós investimos nosso tempo, deixamos nossa família, deixamos tudo, para quê? Porque a gente queria um emprego de funcionário público? É isso que a gente queria?
A gente queria um cargo importante no reino dele, no reino de Israel. Como é que ele está dizendo que vai? Eles não estavam entendendo nada. Eles não estavam conseguindo entender, porque nós seres humanos, só vemos o que nós queremos ver. Nós somos cegos espiritualmente, cegos. Por isso Deus quer falar com você através da palavra dele, e você lê a palavra, mas parece que você não enxerga. Você lê, mas não enxerga. Deus fala com você através das pessoas, Deus fala com você através das circunstâncias, Deus dá até sonho para você, mas você não entende o que Deus está falando para você, porque você e eu somos surdos e cegos espiritualmente, e a gente vive fixado com os nossos olhos e ouvidos nesse mundo, com as coisas que eu vejo aqui, que eu ouço aqui, e não consigo ver as coisas de Deus. Eu quero só o meu emprego, a minha saúde, a cura da minha mãe, da minha avó. Eu quero só a minha carreira, eu quero só a minha diversão, o meu prazer, o meu relacionamento com a pessoa que eu escolhi para mim. Não é isso que eu quero? E os discípulos estavam com os olhos fixos nisso. Jesus continua dizendo: e vós sabeis o caminho para onde eu vou? Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Eles coçaram a cabeça. Espera aí, Senhor, o Senhor está dizendo que vai, mas vai aonde? O Senhor está dizendo que vai e nós não sabemos o caminho. É melhor o Senhor falar para a gente o caminho, porque nós queremos seguir o Senhor. Como saber o caminho? Jesus disse: vocês estão cegos espiritualmente, será que vocês não entenderam ainda? Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estou falando de caminho espiritual, eu estou dizendo que o caminho é o caminho para a vida eterna, e se você quiser o caminho da vida eterna, o caminho da vida eterna sou eu, Jesus. Se você quer saber qual o evangelho puro da Bíblia, porque tudo quanto é religião prega filosofia diferente, é verdade ou não é? Um diz que não pode fazer isso, não pode fazer transfusão de sangue, outro diz que pode, um diz que não pode comer carne de porco, outro diz que pode, um diz que tem que guardar sábado, outro diz que não tem que guardar sábado. Cada um fala uma coisa. Se você quer saber o evangelho puro, qual é o evangelho? Só tem um caminho para o evangelho puro, é o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Olha para Jesus. Jesus é a prova dos 9. Compara tudo que você ouve com Jesus. Alguém falou alguma coisa? Como é que era a vida de Jesus? Jesus fazia isso ou não fazia? Se ele fazia, eu faço. Jesus fez isso? Não. Se ele não fez, eu não faço. Coloca à prova tudo que você ouve na vida de Jesus. Veja como ele viveu, veja o que ele fez, como ele amou, como ele cultuou, como ele adorou. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eles disseram: não sabemos o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Será que vocês não estão enxergando? Vocês são cegos espiritualmente. E ele continuou dizendo: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Uau! Eles tinham visto Deus? Jesus disse para eles: desde agora vocês conhecem o meu Pai, vocês têm visto o meu Pai. Agora, nesse momento, coçaram a cabeça de novo. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. Senhor, nós não vimos o Pai ainda, mas o Senhor é só mostrar para nós e já está bom para nós. Oh, Jesus disse: cegos espiritualmente, cegos. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. 2 vezes. Mostra o caminho sou eu. Mostra o Pai, sou eu. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Vocês não estão entendendo? Vocês são cegos espiritualmente. Eu estou tentando falar com vocês, eu estou tentando me comunicar com vocês, eu estou tentando tirar os seus olhos desse mundo natural e colocar os olhos de vocês no mundo espiritual. Eu estou tentando fazer você entender as coisas que são do alto, as coisas do céu. Estou tentando fazer você entender as coisas eternas, mas você ainda está preocupado com as coisas desse mundo. Jesus olha para você e para mim essa noite e diz: você é cego espiritualmente.
Nós nascemos cegos espiritualmente nesse mundo. A gente não consegue enxergar um palmo adiante. A gente não consegue ter fé. Inúmeras pessoas vêm para mim e dizem assim: pastor, ora por mim. Eu não consigo ter fé. Não consigo enxergar no mundo espiritual. Você tem fé? Consegue enxergar no mundo espiritual? Só existe um caminho para ter fé. Jesus disse: eu sou o caminho. Medita na minha vida. A palavra de Deus é o caminho. Mas eu quero que você continue comigo em João, capítulo 10. Volta umas páginas. E Jesus vai falar com os seus discípulos. Nós vamos ler o verso 11 primeiramente. O verso 11 diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém por isso. Nenhum de nós é pastor. Todos nós somos ovelhas. E muitos de nós, pastores, somos ovelhas desgarradas, rebeldes, mandonas. Muitos de nós, pastores, somos ovelhas que não reconhecem a voz do pastor e nem conseguem reconhecer visualmente o pastor, cegos e surdos espiritualmente. Por isso Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No verso 3 e 4 ele começa a dizer: para o bom pastor, o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. O verso 4 diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Tremendo. Você percebeu no verso anterior que diz assim: ele fala, as ovelhas ouvem, todas ouvem a voz do pastor, porém as que saem são as suas, as que lhe pertencem. João capítulo 10 verso 3. Ele fala, e as ovelhas que pertencem ao pastor ouvem a voz dele e saem e o acompanham e vão para fora. Para nós essa figura do pastor não é uma figura muito comum. Mesmo quem tem ovelhas e criação de ovelhas não consegue entender o que era o trabalho do pastor, de caminhar, levar as ovelhas procurando um pasto verdejante, águas tranquilas, caminhar, viajar com as ovelhas, dormir junto delas. E naquela época, nesse lugar, na Palestina, havia muitos apriscos públicos. Os pastores viajavam e tal, e quando eles chegavam tinha ali um aprisco. Aí vinha um pastor com 20 ovelhinhas, vinha outro com 10, vinha outro com 100, outro com 30, e todos eles colocavam todas as suas ovelhas dentro do mesmo aprisco. E qualquer um de nós que olhasse ia dizer assim: ué, como é que é isso? Como é que vai separar esse negócio agora? Ovelha é tudo igual. A gente olhando assim, como é que o pastor, que esses pastores, vai dar uma confusão. Jesus está dizendo: é simples. No meu aprisco tem um monte de ovelhas misturadas, ovelhas que me pertencem e ovelhas que não me pertencem. Várias ovelhas que me pertencem e não pertencem. É simples distinguir quais são as ovelhas que me pertencem e as que não me pertencem, porque eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele convive com elas e elas com ele, elas se deitam no colo dele, elas ouvem a voz dele através da palavra de Deus, elas veem o mover do Espírito de Deus. Por isso, quando eu chego na porta, o porteiro abre a porta, e eu, o bom pastor, falo para as minhas ovelhas, e eu chamo cada uma pelo seu nome, e elas ouvem a minha voz e reconhecem a minha voz, e as ovelhas que me pertencem saem e elas me seguem. O Senhor Jesus está dizendo abertamente para você e para mim aqui hoje. Ele está dizendo assim: queridos, aqui no meio desse auditório, queridos, todos vocês que estão ouvindo a palavra de Deus nesse momento, o Senhor Jesus está dizendo: ó queridos, todos me ouvem, porque todos ouvem a minha voz, e eu, o bom pastor, chamo vocês, eu convido, e não só chamo, eu chamo cada um de vocês pelo nome de vocês, e vocês ouvem a minha voz, porém, só estão reconhecendo a minha voz as ovelhas que me pertencem, as que me pertencem, as ovelhas que são minhas,
a igreja de Deus, invisível nessa terra. Uma igreja invisível, aonde só Deus sabe quem são os membros da igreja dele. Ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. É o que Ele disse. Não vos deixarei órfãos. Ainda por um pouco, agora é o verso 19. E o mundo não, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Você percebeu ao ler a Bíblia aí, que Jesus falou em 2 lugares de João capítulo 14, por que esse assunto é um dos 2 assuntos principais? Porque se você ler João 14 todinho, você vai ver que Jesus colocou, de vários assuntos que ele colocou como assuntos centrais, 2 assuntos que ele repete 2 vezes, e ele se concentra nisso. Ele está dizendo, primeira parte lá em João 14 de 1 a 3, eu vou para o céu, eu vou voltar para buscar vocês, um dia eu volto. Agora ele diz assim, eu não vou deixar vocês órfãos. Agora o mundo não pode ver o Espírito, mas vocês podem ver, porque Ele habita aqui no meio de vós. Mas quando eu for e que vier o Pentecostes, Ele vai habitar em vós. É isso que vai acontecer. Jesus está prometendo o Espírito, por isso ele diz assim, eu vou voltar como? Ele diz, mais um pouquinho, e o mundo vai me ver. O mundo não vai me ver, porque não me conhece, mas vocês vão me ver. Vão ver como? Vão ver através do Espírito, dentro da vida das pessoas, o Espírito de Deus se manifestando na vida dos apóstolos, dos discípulos, daqueles que seguem a Jesus. Esse foi um dos assuntos centrais, principais do discurso do Senhor Jesus, lá em João, no capítulo 14, um dos 2 discursos principais. O Espírito Santo de Deus, o batismo do Espírito Santo, a nossa maior necessidade hoje. Mas são 2. O outro assunto está lá em João 14 ainda, versos 25 e 26. João 14, 25, Jesus diz assim, isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviou em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Aqui ele está falando do quê? Batismo do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo, que na verdade deve ser batismo diário do Espírito Santo. Não só batismo do Espírito Santo, mas batismo diário do Espírito Santo. João 14 verso 15, vamos lá, lê comigo, João 14 verso 15, só localiza aí na sua Bíblia, João 14, 15. Esse é o segundo assunto agora, o Senhor Jesus fala, esse agora é o segundo assunto. Ele diz para você, o primeiro é o batismo do Espírito Santo, o batismo diário do Espírito Santo. Esse agora é o segundo assunto, qual é? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele diz aí, e também em João 14 agora no verso 21, vamos pular para o verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. O primeiro assunto é o quê? Batismo do Espírito Santo. E o segundo é o quê? Os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não é? Cegos, surdos, espirituais. E eu quero dizer para você, queridos, durante muito tempo nós temos vivido nesse mundo. São 6.000 anos de história desse mundo. É muito tempo para a gente viver nesse mundo. O Senhor Jesus tem pressa de voltar a esse mundo agora, logo, já. O assunto principal, o que Ele escolheu falar para você e para mim, aquilo que foi no fundo da alma dele, quando Ele estava para se despedir dos discípulos e para ir desse mundo, Ele diz, queridos,
Tem gente nesse mundo que não me vê e não me ouve, são cegos e surdos espirituais, porque eles querem seguir o caminho deles, as ideias deles e os conceitos deles. Então eu vou dizer para vocês o que é o importante agora para vocês. Fixem isso na cabeça de vocês. Vocês precisam do batismo do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo vocês não conseguem nem viver o cristianismo. Vocês vão ser fracassados espiritualmente. Vocês vão dizer e vão falar de alguma coisa que vocês não têm dentro de vocês. Vocês precisam do Espírito Santo para fazer com que Cristo viva dentro de vocês. E segundo, vocês precisam dos meus mandamentos, porque é o Espírito Santo quem crava em você a minha lei. Ele inscreve na sua mente e no seu coração, ele registra aí, e ele faz com que você viva esse caráter de Cristo. As duas coisas se fundem, filho. E eu quero dizer agora de coração, queridos, para os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia que estão aqui, e que estão em casa assistindo também: durante muito tempo, nós temos pregado a respeito dos mandamentos da lei de Deus. Porém, o Senhor Deus vai tomar como nossa responsabilidade as vezes em que muitos de nós, batemos com orgulho no peito e dissemos: nós somos melhores, cristãos melhores, porque guardamos a lei de Deus. Estamos fazendo igualzinho aqueles judeus que receberam o Senhor Jesus, aliás, que crucificaram o Senhor Jesus, porque eles se achavam cumpridores da lei. Eles matavam o cordeirinho, faziam o sacrifício ainda, indicando que Jesus viria, e quando Jesus veio, ficaram com o cordeiro e mataram Jesus. Eles casaram com a noiva, levaram o vestido de noiva para casa e deixaram a noiva na casa do pai. Foi exatamente isso que eles fizeram. E nós, muitas vezes, com o nosso jeito orgulhoso de ser e de olhar e dizer assim: eu tenho a verdade, nós afastamos muitas pessoas sinceras da verdade da lei de Deus, da verdade da graça de Jesus, porque nós não somos salvos pela lei, nem por obras da lei, mas pela graça de Jesus. Porém, quando eu sou salvo pela graça de Jesus, o caráter de Cristo é implantado em mim através do batismo do Espírito Santo, e aí Ele me habilita e me capacita para eu viver a lei, que é a expressão do caráter de Deus. É isso. Mas nós não conseguimos falar a verdade para as pessoas, porque nós não vivemos a verdade, nós vivemos o orgulho. E se eu vivo o orgulho, quando o Senhor Deus diz: não terás outros deuses diante de mim, que é o primeiro mandamento da lei de Deus, você e eu, que nos vangloriamos de guardar o sábado, já tropeçamos no primeiro mandamento. Por isso o Senhor Deus vai cobrar de você e de mim, membros da Igreja Adventista, o tanto de gente que nós afastamos da verdade a respeito da lei de Deus e dos mandamentos do Senhor Jesus. Porque o próprio Senhor diz na palavra dele em Isaías: porque será que de um sábado até outro e de uma lua nova até outra? Ele diz para todos nós isso, para a gente poder entender. Ele está falando da nova terra. Toda a carne virá adorar diante de Deus. Ele está dizendo que lá na eternidade, de um sábado até outro, de uma lua nova até outra, todo mundo vai adorar. Deus está dizendo que nós vamos adorar sim no sábado. Então, por misericórdia, queridos, vamos abrir o coração. Como membro da Igreja Adventista, eu quero pedir desculpa a você. Eu quero pedir desculpa como pastor das vezes em que nós afastamos você da verdade, da lei de Deus, no equilíbrio da graça que transborda, a única graça que pode nos salvar, não as obras da lei. E eu quero pedir desculpa, mas eu quero implorar para você, por misericórdia, não feche os seus olhos, não feche os seus ouvidos para a verdade que está expressa na palavra de Deus. Não feche. Porém, tem outra parte agora, que é a parte do batismo do Espírito Santo. E eu não sou pastor pentecostal, mas eu quero falar diretamente com os meus irmãos pentecostais. Queridos, com todo o carinho, mas com a firmeza que a palavra de Deus exige, o Senhor também vai cobrar de você as tantas vezes em que você bateu no peito e disse: eu sou melhor, porque eu tenho o batismo do Espírito Santo, e eu tenho o batismo do Espírito Santo porque eu falo em línguas. O Senhor vai cobrar. O Senhor vai cobrar as vezes em que você
afastou pessoas da verdade a respeito dessa coisa tão importante que é o batismo do Espírito Santo, através de cultos barulhentos onde não se entende aquilo, onde há balbúrdia, sendo que o apóstolo Paulo, ele indica exatamente como deve ser. E quando você falou, muitas vezes movido por sentimento, coisa que nem você entendeu, e se envolveu em sentimento, queridos, eu preciso falar com todo o coração que a palavra de Deus me exige. Eu quero que vocês entendam que eu estou falando com amor e com carinho, mas eu não posso deixar de falar, porque no dia em que Jesus voltar, Ele vai dizer: Fernando, eu pus um ministério na tua mão, eu te pus a palavra na mão, eu pus um monte de câmeras voltadas para você, eu pus a minha palavra no teu coração e na tua mente, porque você não falou. Queridos, o Senhor vai cobrar de vocês também. Ele vai cobrar de você viver o verdadeiro batismo do Espírito Santo, porque quem tem o batismo do Espírito Santo ganha o fruto do Espírito, de Gálatas 5, de 22 em diante, dentro da sua vida. Não existe em Jesus aquele que é batizado pelo Espírito e bate na mulher, aquele que é batizado pelo Espírito e acaba com a moral da mulher e faz dela um ser humano, que se sinta um ser humano inferior, aquele que subjuga sua esposa, aquele que surra os seus filhos, aquele que é um devedor incompassivo, deve para todo mundo porque ele está acostumado a fazer dívida. Não existe o batismo do Espírito Santo sobre aquele que não tem domínio próprio. É isso que Gálatas fala, aquele que é bondoso, que é generoso, querido. Por isso eu preciso renovar o batismo do Espírito Santo a cada dia na minha vida. O Senhor Jesus deixou claro, Ele está dizendo: por misericórdia, ouça a minha palavra, por misericórdia, veja o que eu estou falando. Eu te dei olhos e te dei ouvidos espirituais, ou você abre os olhos, porque é fácil para nós, queridos, olhar a Bíblia e dizer: aqueles judeus rejeitaram Jesus, será que eles não viam na Bíblia? Meu Deus! Membros da Igreja Adventista, por misericórdia, nós precisamos do batismo do Espírito Santo na nossa vida. Sem Ele, nada podemos fazer. Queridos irmãos de igrejas batista, presbiteriana, vocês junto com adventistas, nós precisamos do batismo do Espírito Santo na nossa vida. Essa é a verdade bíblica. Queridos irmãos pentecostais e de outras religiões, nós precisamos da lei de Deus, o caráter de Deus refletido na nossa vida. Nós precisamos. Olha para Jesus, olha para Jesus. Ele é o teste. Mas eu quero que você volte comigo em João 10, volta aí umas páginas. João 10. Quando eu digo que a palavra de Deus é a espada de dois gumes e que ela penetra, queridos, nem sempre a palavra é agradável, não é verdade? Às vezes ela faz a gente mexer no banco, às vezes ela faz a gente dizer assim: meu Deus, por que eu vim nessa igreja hoje para ouvir essa coisa? Às vezes ela faz a gente dizer: puxa, vou mudar de canal, mas tem alguma coisa dizendo para você não mudar de canal, não é verdade? É o Espírito Santo de Deus, então fica aí, ouve até o fim. Resista à verdade, porque a verdade está aí, a palavra de Deus. João 14, capítulo 10, verso 14, Jesus está dizendo assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, é o que o Senhor Jesus está dizendo. Mas ele aprofunda mais: assim como o Pai me conhece a mim, verso 15, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E ele diz mais, no verso 16: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Amém? Jesus está dizendo assim: igreja adventista do sétimo dia, eu não tenho só esse aprisco, eu tenho outras ovelhas que são do meu aprisco. Ele está dizendo: irmãos queridos da Assembleia de Deus, da Quadrangular, irmãos da Igreja Batista, da Presbiteriana, irmãos queridos, eu não tenho só esse aprisco, eu tenho outros apriscos, e eu tenho ovelhas nesses apriscos. São os meus sinceros, que abrem os olhos e abrem os ouvidos para me ver aquilo que eu estou dizendo e executando nesse mundo, e que abrem os ouvidos para ouvir as minhas palavras. E a mim me convém conduzir essas pessoas, e eu vou chamar essas pessoas,
Eu estou convidando essas pessoas, elas vão se levantar. Essa é a minha igreja invisível. Pessoas e pessoas, um aqui, outro ali, 2 nessa congregação, 3 naquela, 10 na outra, 20 na outra. E eu vou chamar, eu estou chamando. E aqueles que estão abrindo os olhos espirituais e abrindo os ouvidos espirituais, esses estão ouvindo a minha voz, porque eu preciso conduzir as minhas ovelhas. E quando eu conduzir as minhas ovelhas e juntar a minha igreja invisível, os meus sinceros que estão espalhados, nós seremos um só rebanho e um só pastor. É isso que nós seremos, é a promessa do Senhor Jesus. Agora Jeremias capítulo 31, do verso 7 ao 12, o Senhor Deus escancara para nós, o Senhor profetiza esse momento no qual nós estamos vivendo. O Senhor Deus profetiza para nós quando Ele diz assim: porque assim diz o Senhor, 31 verso 7, cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores. Ele está insistindo: cantai, proclamai, cantai louvores, exaltai. Ele está insistindo, ele está chamando a proclamar, a cantar, exaltar e dizer o que tanto ele quer que a gente cante, o que tanto ele quer que a gente proclame, o que tanto ele quer que a gente exalte, o que tanto ele quer que a gente diga. Ele diz: dizei, salva Senhor o teu povo, o restante de Israel. Deus sempre teve o seu remanescente, o seu povinho lá na arca de Noé. O mundo inteiro ouviu a pregação 120 anos, mas ninguém foi capaz de passar o ridículo de entrar numa arca cheia de bicho fedendo lá dentro, enquanto estava todo mundo fora, numa época onde nunca tinha chovido. Mas aqueles que entraram, foi um restinho de gente que se salvou. O Senhor Deus foi chamar Moisés, ele diz: o clamor do meu povo. Tinha um tanto de gente. Quando lá sobre o monte Elias, depois de cima do Carmelo, Elias fugiu da rainha Raabe, aconteceu o quê? Escondidinho, disse: Senhor, sou só eu. E Jesus diz: não, tem 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. Tem um restinho do meu povo que ficou fiel a mim. Deus tem o seu remanescente. Jeremias está dizendo: canta o seguinte: salva Senhor o teu povo, o restante de Israel, o meu remanescente. Agora você vai ver as características dele. Deus diz: eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Não é Jesus, o bom pastor, chamando as suas ovelhas, dizendo: eu tenho ovelhas em outros apriscos? Não é a mesma figura? Não é a mesma coisa? Eu os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e os aleijados e as mulheres grávidas e as de parto em grande congregação voltarão para aqui. Como é que eles vêm? Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. É isso que o Senhor Jesus diz. Ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho, porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão daquele que era mais forte do que ele. E ele diz mais: hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. É o Senhor Deus misturando tudo. Eles virão com choro e com pranto. Lembra lá em Joel, no capítulo 2, no verso 28, como é que nós recebemos a chuva serôdia? Antes nós temos que fazer o quê? Receber o batismo do Espírito Santo. O que nós temos que fazer antes? Nós temos que nos quebrantar com choro e com pranto. E o Senhor Deus está dizendo: eles virão de todas as extremidades da terra, virão com choro e com pranto. Agora não é hora de desejar poder para fazer milagre, poder para conseguir emprego, poder para arrumar a vida das pessoas, poder. Agora é poder para viver o Evangelho, para quebrantar o coração, para se humilhar diante de Deus. É isso que o Senhor está dizendo. E eu vou reunir os meus, os quebrantados de coração, os humilhados, é a esses que eu vou reunir. E o Senhor Deus continua dizendo, no próprio Jeremias, no capítulo 31, verso 31 ao 34, ele diz assim:
Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Lembra desse verso? Num programa anterior a gente disse, Deus está dizendo, eu vou firmar uma nova aliança com a casa de Israel, não aquele que eu firmei quando eu tirei o povo do Egito lá no Sinai, porque aquela aliança foi quebrada, aquela aliança não presta mais, aquela aliança dos 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra, aquela aliança não, eu vou firmar uma nova aliança. E a nova aliança qual é? É o verso seguinte, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu vou trazer o meu povo e eu não vou mais inscrever a minha lei em tábuas de pedra, mas eu vou inscrever na mente e no coração deles, é isso, e eles vão viver o Evangelho. É exatamente isso que eu vou fazer. Jeremias 31 verso 34, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. A igreja invisível de Deus é assim, são pessoas despertando para o fato de que o Senhor Deus fala comigo através da sua palavra. O Senhor Deus fala comigo através da sua palavra. O Senhor Deus fala com você através da sua palavra. Todo dia Ele quer falar com você. E Deus está instruindo as pessoas através da sua palavra. Deus está instruindo. Eu vejo gente com 3 anos de convertido, que parece que fez um mestrado espiritual, conhece tanto da palavra. Eu conversei com algumas pessoas esses dias, uma moça me chamou a atenção, eu disse, como você conhece tanto da Bíblia? Pastor, só na minha devoção de manhã, os textos que Deus vai colocando na minha frente, e aí eu vou lembrando de outro que eu li no outro dia, e vou ligando, e Deus vai me ensinando. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos vão me conhecer, desde o pequeno até o grande, ou porque as minhas ovelhas, elas vão despertar, elas vão ouvir a minha voz. Sabe como é que elas vão ouvir a minha voz? Através da palavra. Elas vão despertar para a minha verdade. É isso que vai acontecer com as minhas ovelhas. Isaías capítulo 42. Esse é o penúltimo capítulo que nós vamos abrir. Verso 13, 14 e 16. Essa é a descrição da volta do Senhor Jesus. Essa é a descrição do tempo em que nós estamos vivendo agora. Olha para a situação da terra. A terra agora parece que está em trabalho de parto, ela se revolve. Tem alguma coisa acontecendo na terra. Não está bom, não está certo. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Agora já não é o Senhor Jesus, o humilde cordeiro que levou uma coroa de espinhos na cabeça. Agora é o Senhor lançando forte grito de guerra. É o Senhor fazendo isso aí. O Senhor está reunindo o seu povo. Ele vai lutar contra o seu inimigo. E os seus inimigos são Satanás, os seus anjos e aqueles que se entrelaçaram tanto com o pecado, que quando Deus tiver que destruir o pecado, vai ter que destruir esses pecadores também. E o Senhor Jesus continua dizendo, Senhor Deus, por muito tempo me calei. Você não acha que Deus está calado hoje? Não acha que Ele estava calado até agora há pouco tempo? Eu clamo, mas Deus não me responde. Ele diz, por muito tempo me calei. Eu sei, estive em silêncio, me contive, mas agora darei gritos como uma mulher em trabalho de parto, a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei, estarei esbaforido. No verso 16 ele diz, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Você olha e diz assim, meu Deus, essa doutrina é desconhecida para mim, como eu vou poder viver fazendo isso, tendo o batismo do Espírito Santo? Como eu vou poder viver guardando os mandamentos de Deus? Guiá-los-ei por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei, e jamais os desampararei.
desampararei. Sabe como que você vai fazer? É assim: Deus jamais vai desamparar você. É assim que você vai fazer. Você não vai fazer nada. E aí no próprio capítulo 42, do verso 18 ao 20, no 18 ele diz assim: é um clamor, é um chamado: surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai, para que possais ver. Deus está chamando você, Deus está clamando por você e por mim. Ele está dizendo: você é surdo, você é cego, mas esse é o tempo. Agora é tempo de enxergar. E ele diz: quem é cego tem choro, tem lágrima na voz do Senhor aqui. Quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem eu envio? Quem é cego como o meu amigo e cego como o servo do Senhor? E o Senhor continua chorando: tu vês muitas coisas, mas não as observas, ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Tem lágrimas na voz de Deus dizendo: ninguém é tão cego como vocês que se dizem meus servos, ninguém é tão surdo como vocês que se dizem meus amigos, como vocês que dizem cristãos e se chamam pelo meu nome. Ninguém é tão cego e tão surdo quanto vocês, por misericórdia. Falta o que o Senhor dizer? Ele está dizendo: eu estou voltando a esse mundo, eu estou voltando, eu estou fazendo a terra se revolver, eu vou clamar, eu vou jogar forte contra os meus inimigos, eu vou fazer guerra contra eles. É o seu momento. Surdos e cegos, ouçam, meus amigos, vocês são os mais surdos e mais cegos de todos. Por misericórdia, ouçam o que eu tenho para dizer para vocês. Mateus 13, e nós terminamos aí. No final da explicação de Mateus 13, Jesus disse: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo... queridos, Jesus não estava dizendo isso para os discípulos dele naquele dia. Jesus está dizendo isso para você e para mim hoje. Ele está olhando nos seus olhos, Ele está olhando para você agora, e Ele está dizendo exatamente isso. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos, e eu vou colocar uma coisa aqui no texto bíblico, e até mesmo os meus discípulos desejaram ver o que vocês estão vendo acontecer nesse mundo hoje, mas eles não viram. E eles desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas eles não ouviram. Profetas do passado, Moisés e Elias e todos eles desejaram ver e ouvir o que nós já estamos começando a ver e ouvir, mas eles não ouviram. Jesus está dizendo: você é sortudo, porque você está vivendo num tempo especial da história desse mundo, mas eu estou convidando você para ver e ouvir. Queridos, eu tenho visto o mover do Espírito nesse mundo hoje em dia, agora, nesse tempo. Eu nunca vi tanta gente se despertando para uma coisa chamada comunhão e oração. Um tanto de livros sendo lançados sobre oração e comunhão com Deus. Isso é se preparar para conhecer a Jesus, para receber o batismo do Espírito. Eu nunca vi dentro da minha igreja tanta gente se despertando para isso. Nunca vi. Nem fora da minha igreja, no mundo todo. Quem é você? Quem é você? Como eu tenho dito para você, não acredite no que eu falo. Não acredite. Vai ler a sua Bíblia, vai ver se algum desses textos está fora do contexto. Vai para a palavra da verdade. Você e eu precisamos ser santificados. O Senhor Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Só tem um jeito de nos santificarmos: através da palavra de Deus. O Senhor Deus está querendo reunir a sua igreja invisível, e hoje eu quero fazer um apelo para você, um convite. Hoje eu quero clamar a você. O Espírito Santo vai dizer para você: filho,
Eu quero arrancar você do mesmismo, eu quero arrancar você dessa mediocridade espiritual, e eu quero trazer você para aquecer o seu fogo com o meu espírito, para implantar e inscrever no seu coração e na sua mente o meu caráter, a minha lei. E o Senhor vai chamar você para decidir, para vir aqui para frente. Você que precisa tomar uma decisão, sair da inércia. Você que precisa tomar uma decisão, a quem Jesus chama e está dizendo: para de ser cego e surdo espiritualmente, vem para mim. E eu quero orar junto com você, você e eu juntos, vamos pedir para que o Senhor Deus dê a você e a mim o poder do batismo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo, ao nos batizar, implante em mim e você o caráter do Senhor Jesus. Você que precisa fazer uma decisão ao lado de Jesus, você a quem o Senhor Jesus está chamando, está clamando agora, porque Ele quer despertar a sua igreja invisível. A música vai tocar, enquanto ela toca, o Espírito toca o seu coração. Eu quero ver você já chegando aqui. Eu quero ouvir você, eu quero ver você, eu quero orar com você. O Senhor Jesus fala, chama, clama. Não dá para ficar aí. Já é meia-noite, o chamado já soou, anunciando que o noivo chegou. A igreja desperta, tentando encontrar o azeite do Espírito Santo. O joio e o trigo que estavam unidos, agora Deus vai separar, pois a igreja invisível irá levantar-se afinal. Desperta, igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta meu povo, acorda Israel. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor. Ainda dá tempo de você chegar e vir aqui. A história continua, hoje como no passado. O povo escolhido, os filhos de Israel, espalhados no mundo estão. Povo de Cristo, a igreja de Jesus, a igreja invisível se fez. São cegos que enxergam, são trigo no joio, ovelhas que estão sem pastor. Esses fiéis quebrantados já ouvem a voz do Senhor. Igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta meu povo, acorda Israel. Ser um rebanho de um só pastor. Gente de todas as línguas, de todas as raças, se unem para ser Israel. Todo o universo percebe a glória de Deus.
Desperta, meu povo, acorda, Israel. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor. Essa é a hora, esse é o momento, não dá mais para esperar um segundo. O Senhor é quem nos chama, Ele é o pastor. Ó Deus, Senhor, o Senhor nos mostra o caminho, Ele é Jesus. O Senhor nos mostra a verdade, ela é Jesus. O Senhor nos mostra o único caminho para ter vida eterna e para viver o Evangelho nesse mundo. A vida também é Jesus. Não temos força, Senhor. Por isso chegamos com choro, com pranto. Mas queremos chegar cantando: salva o teu povo, o restante de Israel. É momento de despertar para receber, Senhor, o último ato dessa terra, o segundo batismo do Espírito Santo para a igreja, a chuva serôdia. Toma-nos nas tuas mãos, Senhor. Reúne a tua igreja para que isso aconteça agora. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.